Bom dia, gente. Bem-vindos para mais uma aula. No caso, a última aula hoje, antes da avaliação, né? Depois é só revisão e tomara que seja só férias para todos. Mas vamos lá. As notas que foram publicadas para vocês, que vocês receberam, são aquelas 4 primeiras, né? Se fosse algo não dinâmico, bom dia, Jailda. Se fosse algo não dinâmico, o que acontece? Já estaria fechado. Mas, conforme o combinado, a gente vai usar o quê? As 4 maiores notas. E usando as 4 maiores notas, o que acontece? A tendência é sempre subir. E eu espero, né, que, por exemplo, na prática de vocês compreendam essa situação, que todo o aprendizado... Bom dia, Tainá. Bom dia, Lúcia. Todo aprendizado, ele é um processo, né? E esse processo, ele não se dá de uma hora para outra. Ele é uma construção no tempo. Isso eu aprendi em 2002, quando eu comecei a trabalhar para a prefeitura de Barueri. Então, as orientações que a gente recebia... Bom dia, Samara. Bom dia, Andréa. Então, as orientações que nós recebíamos já diziam assim: nós temos 10 competências para construir ao longo do ano, por exemplo, né? E aqui a gente tinha algumas. E nesse processo, eles deixavam muito claro que o timing de cada aluno, ele não é igual. Tem alguns alunos que pegam muito rápido e eles podem estar construindo essas competências de uma forma muito rápida. Mas não é igual. Cada história de cada um é diferente. E lá eles falaram assim: o ano começa com essa meta de 10 competências, mas de repente em setembro o aluno está começando a compreender, né? E aí ele vai construindo a sua nota, depois outubro, novembro, pode acontecer de aluno para aluno essa diferença. E aqui, em 4 meses efetivos de aula, é exatamente o que acontece, né? A gente começa e vocês... E eu tenho essa experiência porque eu sou professor de matemática. Principalmente na matemática, a gente percebe que é exatamente assim. Num primeiro momento, então, porque existe aí uma série de entraves, né? Seja de alguma coisa do primeiro ano, de alguma coisa lá do terceiro ano, de alguma coisa lá do 5º ano. Então, tudo isso vai afetando o aprendizado da matemática. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Juliana. Eu perdi a Maria Helena, depois entrou mais alguém aí. Bom dia. Então, Cíntia, bom dia. Então, a ideia é essa, repetindo, né? Todo aprendizado, ele é um processo. E as avaliações continuadas, elas são instantâneas. A palavra instantâneo, eu vou fazer analogia com a fotografia. Quando a gente tira uma primeira foto e a gente olha aquela foto, a gente pode ficar muito triste com o resultado da foto, não é? Depois a gente se prepara e tira uma segunda foto. E aí a gente fica melhor naquela foto, né? E assim por diante. É uma construção. Então, nas 4 primeiras fotos, a gente tem esse resultado que vocês ficaram tristes aí. Mas como a gente sabe que é um processo, né, quando a gente substituir a nota pelo quiz 8, substituir a nota pelo quiz 10, depois substituir a nota pelo quiz 11, essas notas sobem. Só para falar da outra turma, tem, por exemplo, notas que eram 4, e com 2 notas substituídas, a média já foi para 8. Né? Espero que isso aconteça com a maioria de vocês. Na outra turma de 30 alunos, 5 alunos, eles ainda não chegaram na nota 6. Mas até onde eu sei, esse quiz 11 aqui, que é o resumão geral,
A maioria de vocês foi muito bem. Eu não vi o resultado. A gente fez um feedback global. Mas a gente tem visto aí que no feedback, a maioria de vocês foram bem. E nesse caso, quando a gente substituiu para os 11, eu espero que a maioria de vocês estejam com uma nota aí satisfatória. Então, aquele pessoal que não recebeu a nota, já deixa aqui, por favor, o nome não, o e-mail, né, no chat, porque quando a gente grava, eu tenho um resumo do chat, e eu posso ler esse chat e correr atrás aí do atraso. Alguns e-mails eu consegui responder, outros eu não consegui responder ainda, né? Então, vocês têm esse instantâneo das 4 primeiras notas. A 1h está programado para disparar o outro e-mail, substituindo 2 notas, com as notas do quiz 8 e 10. Né? E espero que de tarde eu acabe de corrigir o quiz 11 e depois eu consiga disparar aí já a nota final da continuada de todo mundo. Acho que é isso. Professor? Tá? Perguntas, pode falar. Eu não recebi o e-mail. Então, coloca o teu e-mail aqui no chat, por favor, Letícia, porque pode ter sido algum erro de digitação meu, né? Pode ter sido um erro de leitura. Pro, deixa eu te falar, o da Letícia, da Juliana, do Felipe, eu passei para o senhor. Ah, passou. Então, eu já anotei, eu já mandei, e não sei se alguma coisa está acontecendo, mas eu vou tentar de novo. Professor, licença. Deixa eu te falar também. O do Álvaro Santos, o senhor pode enviar para o meu e-mail também, tá? Angélica, né? Deixa o teu e-mail no chat aqui, por favor. Tá, vou deixar. É porque ele tá sem e-mail, professor. E como eu sou namorada dele, ele pediu para mim pedir para o senhor, tá bom? Tá bom, aí aparece o teu nome aqui e o e-mail para onde você quer que eu mande. Desculpa interromper, mas meninas, procurem na caixa de spam também qualquer coisa, porque às vezes a gente não encontra, acha que não mandou, às vezes está por lá. Boa lembrança, Fran. Acontece isso mesmo, porque é um e-mail, se não me engano, tem vários destinatários, e às vezes, dependendo do provedor, ele acha que é um spam, né? Isso, Pro, é isso que eu quis dizer. Legal, muito boa lembrança. Ô, Pro, Bom dia, Mislene. Pois não, Brenda? essas notas não estão no sistema, é isso? O senhor está mandando só por e-mail? Então, eu coloquei bem lá no comecinho, né? Eu não coloquei no sistema, porque da forma que eu trabalho, elas são dinâmicas, Brenda. E aí, depois que eu fechar a correção do último quiz, é que eu vou ter a certeza das notas que eu vou lançar. Entendi. Mas não seria mais fácil o senhor só lançar as notas no sistema direto, que assim todo mundo teria acesso, ao invés de mandar por e-mail? Então, a diferença é que eu não posso dar essa dinâmica, né? Eu tenho medo, alguns sistemas, eles fecham notas, né? E eu não quero que essas notas fiquem fechadas. Então, o que eu faço? Eu trabalho dessa forma. Depois que eu fecho a minha tabela, da minha tabela fechada é que eu lanço no sistema. Entendi. Eu gostei, porque pelo menos a gente também se avalia, vê, sabe, vai ver depois o quanto melhorou, sei lá. E já Então, tenho. por exemplo, esse e-mail que vocês receberam, o que aconteceu? Muitos de vocês ficaram tristes, né? E aí isso tudo estaria lá no sistema, né? E aí algumas notas, como prometido, elas vão mudar, né? Então eu prefiro lançar de uma vez já o feedback final. Antes da prova, vocês já vão ter uma ideia de qual é a média da continuada de vocês.
Espero que hoje mesmo eu possa estar definindo isso para vocês. Muito bom, Bem, Pro. Bora lá. então é isso. Qualquer pergunta é só fazer. E se vocês colocarem observações aí no chat, fica registrado e depois eu leio tudo. Hoje, principalmente, os e-mails. Então, a parte 2, né, virando aqui a página, é a revisão do quiz 11, parte 2, de onde eu vou estar tirando 10 questões para fazer aí a conclusiva. Então, a questão 12 a gente já viu, mas a gente vai revê-la, porque isso vai o quê? Ajudar a fazer a 13. Então, tá escrito aí, qual o rendimento no regime de capitalização simples de uma aplicação de R$6.000 a 1,71% ao mês por 9 meses? Tem 5 alternativas aí. Como vai acontecer lá no dia da avaliação conclusiva? 5 alternativas. Qual que é a resposta aí, gente? Eu sei, Pro. Todo mundo concorda? Sim, professor. Sim. Sim? Então, R cifrão, R$ 923,40. No dia da prova, nas questões abertas, vocês poderiam estar respondendo 923,40 e a palavra reais no sufixo. Tudo bem? Professor, Diele? deixa eu tirar uma dúvida rapidinho. Teve uma aula sua que eu não consegui assistir, então eu acredito que foi essa que eu perdi, da correção. Você sabe qual foi a aula? Porque não foi a penúltima. Então, foi a última. Foi a última agora? É. Ah, tá. É que teve uma que eu não assisti, mas eu não tô lembrada qual que foi, que eu vou voltar lá pra mim pegar as demais. Então, a última aula, ela tem a revisão do 1 ao 12. Ah, ok. Obrigada. Tá bom? Então, só deixando claro aqui, quando se fala de rendimento, seja em juros compostos ou juros simples, sempre é um número menor. Então, se eu estou aplicando R$6.000, o rendimento é uma parte, né? Normalmente é uma parte. A não ser que vocês tenham esses rendimentos de loteria esportiva, né? Que a pessoa ganha 4, 5, 6. Errado. Rendimento de loterias, que a pessoa ganha 100%, 200%, 300%. Aí o número do rendimento ele é maior que o número do investimento. Mas os investimentos normais, quando algo rende, o que rende é um pedaço do que a gente aplicou. Então, nesse caso aqui, de 6.000 que a gente aplicou, R$923,40 é um rendimento, é um número menor. Tá bom? Virando a página aí. Questão 13. Então, na aplicação acima, que tem lá, a gente aplicou 6.000 e rendeu 900 e pouco. Qual é o montante gerado? 6.923,40. Isso. Cifrando no começo. Todo mundo concorda? Sim, professor. Sim, esse mesmo. Legal. Então, é assim, montante é a soma do capital mais os juros. O que eu apliquei mais o que rendeu. Isso é em juros compostos ou juros simples. A forma que gera esses juros é que é diferente, né? No caso do juros simples é multiplicando e no caso dos juros compostos é uma exponenciação, é uma potência. Então, é juros sobre juros. Então, se na questão anterior o rendimento foi 923,40, quando eu somo 923,40 com 6.000 que foi aplicado, a gente tem aí os R$6.923,40. Então, alternativa A, com certeza. Então, questão 14. No regime de capitalização simples, 1,71 ao mês corresponde a que taxa em 9 meses? A B, Pro. 15,39.
por 9 meses. Concordam? Sim, professor. Isso mesmo. Sim. Ok. Sim. Então, gente, ó, multiplicação simples, não é? Porque é juros simples. Se a gente pegar lá o último número, 171, o último número de 171 é 1. 1 vezes 9 dá 9. Aí, por exemplo, pensando nessa situação, a alternativa A cai fora, a alternativa C cai fora e a alternativa D cai fora. Aí sobraria a questão B e E, né? Porque 1 vezes 9, lá de 171, o último número é 1 vezes 9, o resultado tem que aparecer um número 9. E resultado com o número 9 é só o B e E. Agora, no caso da E, a gente tem erro de edição, 2 vezes. Quais são os 2 erros de publicação lá? Na É E. o ponto, e não tem porcento, e é pelo período. Certo. O fato de ser pelo período não é o pecado, não. Tá, se lá em cima fala que é 9 meses, então aqui embaixo a gente pode falar que é pelo período da questão. Mas aqui, essas duas primeiras observações, no Brasil, se a gente coloca o ponto, fica errado, né? Nosso padrão é vírgula. E a gente precisa falar o que é esse 1539, né? No nosso caso, é porcentagem. Se a gente tem lá montante, capital, índice, né? O que acontece? Montante é dinheiro, rendimento, juros é dinheiro, índice é taxa, e tempo, né? A gente precisa falar que período que é, na questão da variável tempo. Tá claro aí, gente? Sim, professor, claro. Tá claro. Só para... Espero, né, que tranquilize vocês. Para que a gente faça esse tipo de coisa, mesmo que seja na calculadora, ou seja na planilha que vocês aprenderam aí na... A última aula foi a planilha, quem que me perguntou? E a antepenúltima é que foi a revisão do quiz. Então, na antepenúltima aula, é que teve lá a aula passada foi a planilha, a gente viu 2 fórmulas lá na aplicação da planilha. Quem usar a planilha vai fazer essas questões aí de forma muito rápida. E o que acontece? Na questão anterior é que a gente teve a revisão daquelas 12 questões do quiz. Então, acho que na última aula na penúltima aula de maio. Voltando aqui. Então, se é montante é dinheiro, se é juros é dinheiro, se é índice é porcentagem, e se é tempo, aí no caso é ano, mês, dia, ok? Então a gente precisa tomar cuidado com a publicação. Na última questão tem erro de publicação, e na alternativa B de bola é que está na forma correta, virando. Então, é muito rápido, né, para fazer isso daqui. Questão 15. Qual o montante no regime de capitalização composta de uma aplicação de R$ 7,4 mil a 2,9% ao mês, por 4 meses? É a alternativa D. Mas lembra que não pode ter as duas, o R cifrão e o reais na frente, ou depois. Aí foi nessa que eu te procurei, lembra, professor? Eu lembro, sim. Mas é a alternativa D, que é a correta porque tem arredondamento. Certo. Mas alguém tem alguma observação sobre essa questão 15? Também a C, professora, ela tem vírgula depois do 8, que é onde a gente não se usa essa vírgula, né? Na C, né? Isso, tem a vírgula que a gente usa o ponto aqui no Brasil, você estava explicando naquela hora também, por isso que não pode ter a C.
A outra também não deu 0,46, 0,48, já não seria, que não é essa daí. Ok. Mais alguma observação? Por que que no 8.296,47 está escrito reais na frente e atrás também está com o símbolo de É real? que a Angélica acabou de explicar, Fran, que não pode ter dois, acho que é refrões que fala, né? Na frente e no final. E essa daqui, o 0,47, é porque foi arredondado, que na terceira casa, deixa eu ver, na terceira casa está o número 5, por isso que foi 0,47, porque foi arredondado. Então, mas a Angélica falou que é a D que é certa, por isso que eu não entendi, porque no caso aqui estaria errado, né, o símbolo atrás e o nome reais na frente. O professor digitou errado sem querer. Ah, E entendi, publicou errado. entendi. Então, a observação nessa questão é exatamente essa polêmica do sufixo e do prefixo, né? Em termos de valor, a questão de o número, a resposta numérica, ela está correta, né? As outras estão erradas. Agora, essa questão daqui, vamos supor que ela, num concurso, ela fosse invalidada, né? E vocês colocaram a resposta correta, né? E aí, é uma situação que, se vocês lerem o edital do concurso, em alguns concursos, o fato de entrar com recurso no prazo correto, 2 ou 3 dias, tem recursos de 48 horas, tem recursos de 72 horas, é uma questão que vocês podem estar somando, né, no número de acerto de vocês. Porque ela, publicada, está errada, ok? Ela tem erro, aí no caso, o professor Shizu é o culpado, né? Ele errou aqui essa digitação. Mas isso acontece em concursos também, né? Quando acontece, só quem sabe é que descobre aí que tem um erro, e a gente entra com recurso. E por causa de uma questão, dependendo do concurso, se fosse um concurso de Estado, na rede estadual, no último concurso que eu fiz, que já faz algum tempo, eu estaria colocando 62 candidatos para trás, por causa de um recurso que eu ganho, né? E aí a gente avança na fila muitas colocações. Ok, gente? Professor, eu percebo que... Desculpa. Fala. Professor, tanto que nessa eu havia mandado com uma questão, outra que sem um arredondamento, né, por e-mail, e depois eu consertei, porque a Angélica avisou, falou desse erro de digitação, tanto que eu pensei que era uma pegadinha, sei lá. Aí eu repassei o e-mail com a questão certa, não sei se o senhor recebeu, mas foi tudo no mesmo dia. Ok. Tá claro, a resposta é a D, não é? Por causa do número, mas tem um erro de publicação, né? E aí, de repente, o concurso pode invalidar essa questão. E se invalidar essa questão, a gente fez a resposta certa e a gente entra com recurso. Dependendo do edital, isso é uma oportunidade de avançar na colocação. Tá bom, gente? Eu percebo que em tudo você nos ensina, nos mostra as opções, nos faz ver de outro lado, faz a gente sair da bolha. Então, algumas coisas eu conheço, e essas coisas, como professor, a gente reparte, né? A função do professor é professar o que sabe. Então, as poucas coisas que eu sei, a gente tenta compartilhar para vocês também. E a gente agradece. Eu acho que o professor usa algumas estratégias, assim, de propósito, para poder ensinar para a gente, né? Gente, a educação é exatamente isso, né? Escola existe por causa da intencionalidade. Então, eu não posso falar que uma mãe é uma professora, né? Ela tem algumas intenções, boas intenções, mas nem tudo é estratégia.
no caso de um pai e de uma mãe? Tudo bem? Real. Aqui tá sem estratégia. Minha filha estudando na cozinha e eu na sala, senhor. Então, por exemplo, quando os meus filhos falavam assim que eles não queriam comer, né, eu usava a psicologia reversa, tudo bem. Eu pegava as coisas do prato dele e colocava no meu prato, né? E eles ficavam com o prato vazio. E o que aconteceu? Os dois não negam mais nenhum tipo de comida, né? E eles, depois disso, começaram a receber. Um é o bom de boca e o outro é o boca rica. Eles comem de tudo, né? Então, se a gente conhece algumas coisas, a gente precisa aplicar, né? Agora, uma outra coisa que eu fiz também, logo que eu casei, eu não comia cebola de birra, né? Mas aí eu pensei assim, eu não vou querer, não quero que meu filho faça isso, né? Então eu passei a comer cebola. Quando eu via cebola no prato, eu não comia cebola. Agora, eu me lembro que quando eu brigava com minha mãe e eu não sei cozinhar, o que acontece? A minha mãe se ria, porque ela sabia que em todo refogado tinha cebola e eu comia a cebola do refogado, né? Mas quando eu via cebola no prato, eu não comia cebola. Então era birra mesmo, né? Acho que eu nem sabia o sabor da cebola. Virando a página. Então, questão 16. Na aplicação acima, qual é o rendimento gerado? É B. 896,47. Ok? Aquela alternativa, ela tem o quê? Aquele final 7. A única que tem o final 7 aqui é a B de bola. Tudo bem, gente? Então, no caso dos juros compostos, a fórmula gera para nós um montante, gera aquele valor maior. Do valor maior, a gente retira o quê? O capital. Quando a gente retira do valor maior o capital, a gente chega nesse valor B de bola, R$ 896,47. Tá certo, professor. Tá. Mas o meu olhar continua enevoado, viu, gente? Não é que eu sei tudo, não. Questão 17. Vocês estão vendo que é muito rápido, né? No regime de capitalização composta, 2,9% ao mês corresponde a que taxa em 4 meses? É 12,11%. Isso, professor, tá certo. Eu não ouvi a resposta, perdão. É C, 12,11%. C de casa, 12,11% por 4 meses. Isso. Ok, gente? Nesse caso, tem que usar mesmo uma calculadora, porque preciso pegar a porcentagem 2,9, dividir por 100, vai dar 0,029, somo 1, vai dar 1,029, e esse valor a gente multiplica por ele mesmo 4 vezes. 1,029 vezes 1,029 vezes 1,029 vezes 1,029. Aí vai dar 1,12, 1 e o restante das casas. A gente precisa olhar a questão do arredondamento. Se for dinheiro, se for tempo, no nosso combinado aí a gente sempre vai errado. Se for dinheiro e se for porcentagem, no nosso combinado, 2 casas decimais. Então é isso que a gente vai publicar. E a gente precisa pensar na regra do arredondamento. Então é a C de casa, 12,11% por 4 meses. Aí tem a formulazinha, né, professora? Depois tira 1, aí vai aparecer o índice vezes 100. Aí vai chegar naqueles outros números, que aí você olha, se a terceira casa for acima de 5, arredonda. Se a casa do 4 a 1, não arredonda. Legal.
É isso mesmo. E a gente viu que na planilha, a planilha faz isso para nós. E ela já usa essa regra de forma automática, né? Certo, gente? Certo. Virando a página. Certo. Questão 18. Então, qual o montante no regime de capitalização composta de uma aplicação de R$ 9,6 mil a 3,9% ao mês por 3 meses? Aqui tem uma observação, resposta curta, como se fosse o exemplo de uma das alternativas acima, né? Então, o que eu quis dizer com essa observação? Que essa resposta, eu posso colocar um valor por extenso, né? Em vez de escrever o algarismo 9, a gente pode escrever a palavra 9, né? Por exemplo, NOVE. Mas o meu pedido é que seja uma resposta curta numérica, né? A gente não pode esquecer que uma resposta é uma publicação. Quem participou, por exemplo, da segunda fase da FUVEST e tem lá 20 questões abertas, então a gente precisa mostrar todo o desenvolvimento e depois destacar a resposta. Nesse caso aqui, eu só quero a resposta, eu não preciso ver o desenvolvimento de como vocês chegaram no resultado. Por isso, tem essa observação aí de resposta curta. Qual que é o valor aqui, gente? R$ 10.767,57. Então, repetindo, 1. Isso, 0. 0. 76. Ponto. 767. 767. Vírgula. 57. Nessa versão, está correto. Colocou a palavra reais no sufixo. Eu coloquei R cifrão na frente, pro. Isso. Aqui eu vou colocar o ou, mas na prova não precisa. Uma pessoa pode falar como a Angélica Brant colocou aí. Eu posso colocar aqui o prefixo R cifrão, 10.767,57. Então, isso é uma resposta curta, a resposta curta do que eu quero de vocês. Não precisa ser outra coisa, tá bom, gente? Tudo bem. Bem, se essa questão daqui está perguntando pelo montante em juros compostos, né? Na questão seguinte, normalmente eu pergunto o quê? Sobre o rendimento. Então, dos 10.767,57, eu tiro 9.600. Qual que é a resposta? R cifrão, 1.167,57. 1.167,57. Eu ouvi direito? Isso, correto, pro. Então, daquele valor, que é o montante, a gente tirou os 9.600 e esse é o que rendeu. Voltando, o rendimento sempre é um número menor, né? Em investimento, normalmente, o investimento é um número menor. Alguma pergunta até aqui, gente? É a penúltima. Pra mim não, pro. Eu sei todas. Para mim também não. Acertou todas? Ó, tá vendo? Eu acho que o 10 vem vindo aí para muita gente. Que alívio, pro. Que bom. Então, na taxa de 3,9% ao mês, no regime composto, qual é a taxa acumulada no período de 3 meses? Então, existe aí um valor que é mensal e no acumulado a gente precisa ter uma ideia de quanto que realmente a gente ganhou. Então, se a gente capitaliza isso, qual que é a resposta? 12,16%. 12,16%. Por 3 meses. Por 3 meses. Muito bem. Eu não coloquei isso não, por 3 meses. Só coloquei só o 12,16%. Você lembra que na anterior você chamou a atenção que precisava colocar?
Que raio, então essa é ou o senhor considerou? Eu tirei 0,01. Não, eu tirei 0,1, tirei 1/10. Ai, professor. Em vez de 10, você vai ficar com 9,9. Sério? Que mancada, professor. Não, né? Eu acertei na continha, só esqueci de colocar esses 3 meses. Certo, então. Mas se a gente não coloca essa referência, a gente viu aí que 12,16 pode ser um mês, né? 12,16 pode ser um dia. 12,16 pode ser qualquer período. Professor, agora Quando a gente publica, a gente precisa deixar muito claro. fiquei triste agora, só nessa, né? Que raiva. 1/10 só. Mas tá bom. Fiquei triste, mas tá bom, professor. Gente, ó, isso em relação ao quiz 11, a revisão ela acabou, né? Mas se algo falta para ser esclarecido, a gente esclarece. Então, a gente está na véspera da prova. Então, espero realmente que o aprendizado tenha acontecido aí para vocês, né? Fazer provas no ambiente virtual é muito fácil, mas mais do que essa facilidade, eu espero que o aprendizado ele esteja acontecendo. Esse deve ser o foco de vocês, né? Que algum aprendizado tenha ocorrido nesse tempo aí que a gente trabalhou juntos. Eu sou suspeita de falar, porque no começo eu estava muito estressada, que eu não estava dando conta do negócio. Ainda continuo no meio termo, mas se eu for falar de você, das suas estratégias, de como você lidou desde o começo com o nosso estresse, com nossas coisas, eu sou grata. Quero falar que você é muito bom. Que eu espero ter pelo menos um pouquinho do saber que você nos passa. Todo mundo tem, né? A diferença só é que eu sou 6,4. Professor, eu aprendi bastante, viu? Muito obrigado. Relembrei umas coisas da gestão financeira. Amei suas aulas. Eu sinto saudades, é sério. Aula maravilhosa. Já está com saudade? Já, professor, tá acabando, falta só as provas. Certo. Então, eu gosto da tua fala, principalmente porque você já tem uma experiência anterior de gestão financeira. Aí você tem como comparar, né? Então, eu fico bastante feliz que a gente fez alguma coisa aqui. Eu aprendi, relembrei, né? E aprendi muita coisa. Eu fico feliz de ter conhecido o senhor como professor. Eu fico feliz em até ter essas estratégias dentro de casa, desse fundo de caixa, tudo. Se a gente for pegar para relembrar, a gente vê que foi um ganho sem medida, porque coisas simples do dia a dia foi aprendido na sua aula. Então, assim, é muito bom a gente reconhecer isso, ver o quanto a gente estava sem essa visão, né? E o quanto a gente já tem essa visão mais ampla, mas a gente não sabe tudo, não sabe, ainda falta muito para melhorar. Eu falo por mim, eu ainda tenho muito que melhorar, mas assim, de onde eu estava para hoje, essa visão que eu tenho, eu posso dizer que eu ganhei muito. Que bom. O senhor trouxe uma visão para a gente, né? Ainda mais por parte para aposentadoria, para guardar dinheiro, investimentos, essas coisas. Isso eu já estava fazendo, aí agora fiquei mais interessada de fazer também. Que bom. Vocês estão fazendo ficar com os olhos marejados. Tem um outro pedaço que a Angélica falou na aula passada, que, por exemplo, em 1 hora só de planilha, a gente não sabe aí
pouco tempo, né? Mas você chegou a comentar que no teu curso de gestão você tinha que usar a planilha e não usou, né? E agora você usa um pouquinho. Sim, professor. Eu precisava mexer, que era para fazer uma atividade da aula. Só que eu não mexi, porque eu achava muito difícil. E graças ao senhor, aqueles dias eu consegui mexer. Tinha coisa que eu não sabia, óbvio. Mas com o senhor fazendo junto, eu consegui fazer. E fiquei muito feliz. Aí eu fui correndo contar pro meu esposo no dia. Que bom. Mas eu gostei muito. O senhor tem que dar aquela cursinho, lembra? O senhor falou Eu vou entrar A aula foi muito boa, gente. Eu assisti gravada, porque eu não consegui estar aqui no dia, mas eu amei. Eu queria estar junto para fazer as perguntas, mas mesmo depois, assistindo gravada, a gente consegue entender o entendimento, consegue pegar no celular e ir fazendo, entrando lá, fazendo com as orientações. Foi muito bom. Todas são, né? Mas essa daí, para quem não tem, não conhece nada praticamente, eu, uma analfabeta nesse sentido, foi muito bom. Gente, ó, eu tenho certeza que tem muita coisa para melhorar, não é? Mas vocês podem falar desse pedaço, né? De melhoras, né? A gente é um pouco um macaco velho, então algumas coisas a gente muda e a gente não é muito... Eu acho que eu não sou muito tradicional, né? Então, quando eu vejo frestas para poder mudar algo, eu mudo, e sempre com o intuito de melhorar e ajudar vocês, né? Que a gente, todo mundo saia ganhando. Mas vocês podem criticar, por favor. Eu não tenho críticas. Só gratidão mesmo. Eu também não tenho, não. As críticas que eu tinha, eu já fiz no começo e você respondeu e eu pude ter outra visão, porque eu tinha uma visão bem limitada, lógico, eu não estava conseguindo fazer as contas e eu estava meio frustrada, né? Eu acho que essa palavra, por não conseguir, você veio com jeitinho, mostrou de outra forma, eu não tenho críticas, eu só vejo que a cada dia o meu crescimento como pessoa, tendo uma visão, meu Deus, minha filha tá aqui se matando, tchau. Minha filha tá na aula, gente, eu acho que vocês estão escutando, ela chamando 200 vezes a professora dela, senhor. Então, professor X, é só isso que eu tenho a dizer, que eu sou grata, porque até eu vejo que em coisas pequenas, como em fazer compras, eu vejo que eu já tenho essa visão, sabe, de financeira, de economizar, de ver o que dá para fazer ou não. Então, assim, foi muito bom. Não nos abandona, vem outra matéria ensinando mais. Ou curso de Excel. Cursinho, a gente está aqui abertas para aprender. Eu topo até nas férias, sem problema nenhum. Eu também topo. Certo. Então, eu vou tentar, né? Então, tenho algumas ideias e eu vou ter esse tempo nas férias. E eu acho que dá para fazer um projeto e assim, se realmente ele vingar, vocês vão ser informadas. Aí eu já tô dentro. Ok. Gente, em relação ao tempo, né? Vocês sabem que tem bastante coisa a favor de vocês para a realização dessa prova, mas eu acho que vai ser muito tranquilo. Do meu lado, se a gente conseguir fechar muito rápido, eu prefiro. Mas, no dia, espero que a Angélica me ajude aí, por favor, Angélica Brant, no sentido de falar assim, tem tais e tais pessoas que não estão conseguindo fazer agora. Aí a prova vai ter que ficar aberta. Mas se todo mundo conseguir fazer no tempo, aí a gente fecha e a gente sai atrás desse resultado de forma rápida e já publica a média final. E se for necessário, espero que não, mas eu costumo dar aula
depois do feedback final, para preparar as pessoas para a substitutiva, né? E geralmente é assim, precisando de pouco, às vezes um ponto, né? E se a gente avança no aprendizado de mais uma, duas questões para a substitutiva, isso também é um ganho, né? A pessoa, ela, porque se esforçou mais uma semana, ela tem mais um aprendizado, e o fato, né, de na conclusiva não ter conseguido, não é o fim do mundo, né? A gente tem aí essa possibilidade de estar... nenhuma revisão, ela é de tudo. Toda revisão, ela é um complemento, né? Então, se eu sei 50% e eu batalho mais um pouquinho, aí eu posso conquistar os 60%. Mais um pouquinho, eu vou para 65%, 70%. E é uma construção, a gente vai trabalhando dessa forma. Então, não é para temer, né? E eu tentei falar para vocês desde o começo que o foco é o aprender, né? A própria ONU, ela está colocando isso já desde 2008, o tempo todo, né? Aprender, aprender, aprender e aprender, não é? Agora, não importa muito o como, né? Antes se falava da palavra ensinar no processo, mas o ensinar, eu cheguei a comentar para vocês, quando eu fiz a minha primeira capacitação na escola particular, lá se falava assim, você precisa ter no mínimo 4 estratégias. E hoje eu sei que 4 estratégias, elas não se bastam, né? Não adianta explicar de mais um jeito, mais 2, mais 3, mais 4. De porcentagem, eu encontrei 18 jeitos. Então, para chegar no mesmo lugar, a gente tem N caminhos. O importante é que a gente chegue no aprender, né? Virando a página aqui, é isso mesmo? Vocês não têm mais nenhum ponto para acrescentar e queria saber sobre isso, queria saber sobre aquilo em relação ao conteúdo. De conteúdo, eu não preciso absorver, já absorvi bastante e tentar ir para a prova confiante, né? Claro que vai me dar um nervosinho na hora, né? Que vai me bater um branco, mas vamos lá. Então, controlem a ansiedade no dia. Eu estou pedindo velocidade aí no dia, mas toda velocidade, ela precisa ter aí a questão da ansiedade controlada, né? Então, no mínimo, fazer a questão 2 vezes, né? Checar e rechecar, e aí podem ficar muito tranquilas. E eu não estou inventando a roda, né? No caso, a gente não vai fazer nada diferente, né? O que muda são números, né? Mas o procedimento é tudo o mesmo. Posso virar a página? Pode, Pro. Então, avaliação da aula de hoje, ou praticamente avaliação da revisão que a gente acabou de fazer. Revisão maravilhosa. Vai estar fresquinho para a gente para semana que vem. E ótima aula. Não tenho o que falar. Professor. Eu sou suspeita, tá, professor? Jailda, quer falar? O senhor vai fazer o quiz 12? Não tem o quiz 12. Não tem? É que tinha umas perguntas que a gente fica toda em dúvida. Não, esse daqui é daquele lá que o senhor deu do... deixa eu ver de qual que era. De inflação, né? Não tem nada a ver. Então, a gente trabalhou a questão da inflação, sim, mas eu cheguei a colocar lá na gravação, inclusive, né, que a gente complementou com aquele conteúdo, mas ele não seria objeto de prova. Tá, entendi. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Na primeira pergunta, está falando assim, das fases abaixo, qual podemos dizer qual é o verdadeiro sobre inflação? Aí tem várias, né? A que eu coloquei é um indicador que reflete a variação média nacional dos índices de preço de uma cesta básica. Não sei, nós ficamos muito em dúvida desses negócios, sabe?
É só para me ter se a resposta está certa ou está errada. É essa mesmo, Jailda. Nossa, é essa? É, né? É. Ai, que bom. Então, o que é importante nessa resposta é sempre pensar que é um número médio, né? Se existe um número médio, Isso. o que acontece? É questão de ver as nossas médias de notas, né? Então, existe um valor que é muito alto, um valor que é muito baixo, e, de repente, a média fica no meio, né? E a inflação é para esse Brasilzão aí, que tem pessoas aí plantando lá no cerrado e conseguindo colher no quintal, na porta de casa, e depois alguém aqui em São Paulo que precisa ir no supermercado para ter as verduras e os legumes em casa. Então, a questão da inflação, ela é bastante desigual, mas quando ela é publicada, sempre é uma média. E nessa média, o que acontece? Na média, a gente tem um valor que é do meio. E se a gente tem um valor que é do meio, a gente tem essa referência que a gente precisa cuidar. Ah, entendi, professor. Eu tinha acertado essa. É que eu fiquei em dúvida, porque tinha várias perguntas e todo mundo ficou assim, sabe? Você sabe que a gente vai conversando, né? A gente, aí, graças a Deus, eu fiquei nessa mesmo, que eu falei, gente, eu vou ficar nessa, que eu tô sentindo que é essa. E eu acabei acertando. Acho que a segunda eu também não sei. Só me fala a segunda, professor. Olha, é saber sobre rendimento financeiro. Qual das fases abaixo, né? Tem várias, aí eu coloquei, é o valor aferido em uma aplicação financeira, reflexo de determinadas taxas negociadas. Essa que eu coloquei, não sei se está certo. Está correto. Nossa, então está ótimo. E eu fiquei batendo nessa daí, professor. Eu falei, gente, é essa, e não tirei. Legal, é isso mesmo. Muito bem, Jailda. Que bom que eu acertei tudo. Mas eu gostei muito da aula, viu, professor? Muito bom. Foi um dos semestres que me ajudou muito, abriu muito a minha mente também na parte financeira, me ajudou também a fazer uma reflexão para fazer uma reserva. Tudo isso eu aprendi. Aqui em casa, direto, eu fico falando com meu marido, vamos fazer reserva, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E tudo agora eu fico prestando atenção no que eu gasto, no que eu deixo de gastar, quais coisas necessárias. Então, isso aí trouxe uma reflexão muito grande, não só para mim, acho que para todos nós, né, que tivemos essa aula desse semestre, e foi muito bom o aprendizado desse semestre. Foi uma das aulas que eu mais me identifiquei. E muitas pessoas também aí falaram, viu? Todo mundo. Foi uma aula maravilhosa, viu? Deus que te abençoe. Ô, gente, tem a foto. O pessoal está saindo, mas tem a foto. Eu tô aqui esperando, professor. Até soltei o cabelo, misericórdia. Já estou pronto aqui, ó. Então, abram a câmera se quiserem, né? Mas eu posso bater a foto aqui? Ah, bate com essa foto daí, porque se você ver como eu tô, meu cabelo, você vai sair correndo, não vai bater foto. Certo. Sorriso X aí. Batendo X. Eu vou bater mais uma, tudo bem? Deixa eu só gravar essa daqui. Se alguém piscou, estou fotografando de novo. E, de repente, eu posso editar. Eu posso colocar das duas fotos a melhor numa foto só. Depois eu passo para a Angélica. X. Então, é isso, gente. Obrigado aí, né? O finalzinho aqui é boa semana, bom fim de semana, bons estudos e boas provas. Muito obrigada, por Para mim foi algo novo, né? Foi muito bom. Obrigada por tudo. Então, no dia da prova também, vocês vão estar fazendo a prova, eu vou estar com tudo gravado, vocês podem ir e vir e vai para a prova, volta e pode pedir esclarecimento, né? Porque eu sei que os outros vão me perguntar, a sua prova vai estar fora do caderno ou dentro do caderno? Eu vou fazer fora.
Ok. Na avaliação, a atividades avaliativa, né? Isso. Perfeito. Então, até fora do QMAT que eu vou fazer. Sim, é lá mesmo. Eu vou fazer pelo Forms, como a gente tem feito aí o tempo todo. Ah, tá. Entendi. Pronto. Tudo bem? E aí, no caso, eu tenho um feedback instantâneo de tudo que está acontecendo aí à medida que... eu estava comentando com a Jequiana no começo, que eu tenho um feedback instantâneo e eu vou sempre saber a média geral, né? Então, se, por exemplo, 11 pessoas entrarem, eu vou saber já que 11 provas foram concluídas. E depois a gente troca a figurinha via Zap para saber se todo mundo fez. E se precisa deixar a prova aberta mais quanto tempo, né? Tá bom, pode deixar que eu te aviso também, tá pronto. Mas eu vou fazer no dia. Ok. Tá. Existe a possibilidade de fazer depois, sim. A orientação é 48 horas. Mas se a gente conseguir fechar antes, eu prefiro. Mas... Tudo bem. Acho que é isso, gente. Obrigada. Tá bom, Pro. Gente, ó, essa situação aqui, ela acontece não é por causa de mim, é por causa da gente, né? É uma relação, né? Tem os dois lados funcionam. E vocês também foram ótimos alunos. Vocês, se um aluno, ele de repente, ele vê um problema e aquilo não é apontado, então isso continua acontecendo, né? E no diálogo aí a gente vai descobrindo o que fazer, o que melhor fazer, como proceder melhor, e isso é a dinâmica do dia a dia, da vida, que a gente precisa tocar para frente, né? Eu só tenho a agradecer. Gratidão. Como é gratidão em japonês? Fala aí para nós. Você me pegou, Fran, ó, tá vendo? O meu olhar é nevoado para essa situação, eu não sei, eu vou precisar pesquisar. Ah, tá bom então. Então vai em português mesmo. Gratidão. É arigatô, não é? Não sei se é japonês, chinês, eu acho que é assim. Que eu assisto animes, aí geralmente é arigatô, obrigado, né? Então, arigatô é obrigado. E aliás, o arigatô japonês, ele tem origem no obrigado português, né? É uma palavra que nasceu lá quando os portugueses começaram a chegar no Japão. Que legal. Mas gratidão eu preciso ver. Deve ter uma palavra que seja gratidão. Uma palavra que o japonês não tem é saudade. Sério? Por quê? Não sente saudade das pessoas? Não vai sentir saudade da então, gente? eles têm, então, tem alguns sentimentos, algumas situações aí que a gente sabe, né? Que algumas culturas, elas não têm, mas saudade é muito Brasil, viu, gente? Pessoal, arigato. Arigato. Iê, domo arigato. Domo arigato é muito obrigado. Nossa. E eu não vou estudar a gente não, pra não sentir saudade. Não, então, mas eu sou bem brasileiro, eu vou sentir saudade, sim, com certeza. Ai, que bom. Então seja brasileiro, professor. Professor, planeja seu cursinho, planeja estar com a gente no próximo semestre, porque a gente vai amar. Então, o próximo semestre não depende de mim, né? A gente vai lá pedir para o Degerson e para o pessoal lá. A gente vai entrar na reunião e falar assim, queremos o XU! Mas sempre precisa ser foco no conteúdo, não é? Então, o que é planejado para o próximo semestre, ele não é planejado em função do professor, é planejado em cima da necessidade de vocês. Então, se a necessidade de vocês apresentar aí uma nova metodologia, de repente, o especialista, com certeza, não serei eu, vai ser uma outra pessoa. Pro, eu já tinha assistido uma palestra tua quando eu estava no EAD, porque eu fiz um semestre em EAD, que foi o passado, foi o 5º. Só que as palestras, elas são, assim, para
para a relação, né, bem superficial, né, porque a gente olha o professor ali bonitinho fazendo a palestra, a gente não tem essa, que eu falo, meio que convivência, né, porque aqui a gente está toda semana, a gente estamos conversando, estamos colocando nossos medos, nossos anseios, nossas coisas para você, e você tentando esclarecer para a gente, tranquilizar da melhor forma. Então, assim, a gente criou uma relação e essa relação, ela foi muito boa, uma relação que nos fez... Filha, abaixa essa TV, por favor. Que nos fez crescer, não só como pessoas, mas também na área. E isso é tão bom, eu acho que é tão bom ser reconhecido, né, pelo trabalho, pelas estratégias, por tudo que você por tudo que você passou para a gente nesse semestre. Então, no começo eu usei muito o YouTube, né? E o YouTube não tem essa interação. E agora a gente tem o Meet, né? O Meet ele já proporciona essa interação. E nesse tempo de pandemia a gente vai aprendendo outras coisas, outras estratégias, né? Então a gente não consegue estar no presencial, mas essa relação acaba acontecendo aqui também, né? Acho que é um aprendizado para todo mundo, né? E acreditem, eu sou o professor que, antes da pandemia, em termos de tecnologia, eu sempre era o último a utilizar. Eu acho que muito de nós também, assim, a gente usava o que mágico básico, mas assim, depois que a gente entrou na pandemia mesmo, que a gente teve que aprender várias coisas e ainda estamos aprendendo, né, um caminho e a gente está aí. O foco é sermos professores iguais a você, que tem a estratégia. Melhor. Que tem a estratégia. Pronto, se a gente conseguir ser um pouco de você, já tá bom demais, porque você tem estratégias, você pensa e eu vejo assim que você coloca umas situações, problemas para a gente tentar resolver e depois você vem todo na calma, todo explicando bonitinho, é assim, eu fiz isso para você chegar nesse ponto e eu vejo que a gente consegue chegar, então assim, é muito bom. E tem uma calma. Gente, vocês me lembraram de uma outra situação. Eu vou fazer um convite, vou pedir aí para a Angélica anotar e depois multiplicar aí para o pessoal que saiu, né? Eu vou ser ousado aí, né? No sentido, dia 18 de junho, 8 horas da noite, né? Tenho um amigo que ele é dono de uma escola no Japão. Ele é dono de uma escola no Japão. Que legal. E ele me apresentou algumas situações e ele vai conversar, né, com o pessoal interessado e a gente abre esse convite, dia 18 de junho, 8 horas da noite. Eu vou ser o hoster, né? No caso, vai ser pelo Meet e a gente vai poder conversar com o Carlos. Eu vou falar, existem, né, esse pessoal que viaja para o exterior, não só para o Japão, mas ele tem a experiência do Japão. Esse pessoal que viaja para o exterior e lá se encontra com uma realidade super diferente. Quando a gente fala da migração japonesa, a migração japonesa ela já tem oficialmente 30 anos. E dia 18 de junho é aquele dia que a migração japonesa ela completa 113 anos no Brasil, né? Agora eu vou falar de 2 dramas, que ele vai conversar de várias coisas, mas 2 dramas. Um drama que eu batizo de síndrome do ET, né? O que é a síndrome do ET? Né? Por exemplo, o brasileiro ele vai para o Japão e ele tem cara de japonês, né? E aí ele é cobrado como japonês, mas ele é brasileiro, né? E então dá de verdade uma crise de identidade. E a crise de identidade, ela é algo que acontece na vida de todo mundo, né? Então, a gente precisa estar identificando isso. Acho que é um drama que a gente reflete e depois a gente vê como isso pode afetar na nossa prática depois. Então, é um aspecto que ele vai estar colocando. E um outro aspecto é uma denúncia que
famílias que foram há 30 anos atrás para o Japão, estão lá há 30 anos, eles têm filhos de 30 anos analfabetos. Olha que triste. Porque lá não tinha uma escola de português e eles não se adaptaram para a escola de japonês. E aí eles têm 30 anos de idade, 40 anos de idade, se o aluno chegou lá com 10 anos de idade e depois ele não foi para uma escola, esse aluno ele está alfabetizado aí para a vida, mas ele não sabe ler, não sabe escrever português. Então é uma realidade. E isso ele fala de situações assim que acontecem no Suriname, acontecem para quem vai para a Holanda, para quem vai para a Austrália, né? Então, esse pessoal que migra, não sei qual que é a idade da migração em cada um desses países, mas é uma realidade que pode acontecer. E aí, por que é interessante que vocês participem, eu acho, né? Porque nesse ambiente virtual, a gente pode estar conversando com alguém lá do outro lado do mundo e ter um processo, né, de estar levando a língua portuguesa, algum aprendizado para esse pessoal lá do outro lado do mundo, que também sente essa situação aí do drama do isolamento, né? Porque você está numa cultura aí completamente diferente e precisa estar se adaptando, né? Então, vocês podem entrar, se não gostarem, podem sair, é bem dinâmico, mas ele deve estar conversando lá com a gente 1 hora e meia, e é só um pedaço aí da realidade. Fica esse convite para quem tiver esse tempo. Nossa, eu quero, hein? Me interessei. Vai ser na semana, professor? Estaremos lá. Dia 18 parece que é o mesmo dia do Masterclass, né? Também. Uma sexta-feira, 8 horas da noite. Tá, na sexta-feira. Mas a gente vai entrar para conhecer seu amigo, para saber o que ele tem para nos apresentar, o que nós podemos conhecer, aprender. Então é isso, gente. Mas depois me passa a foto, pro. Eu passo o link. Não, a foto do... A foto que o senhor tirou. Ah, sim. Eu vou dar uma editada nessa foto daqui e passo para vocês. Tá. Pro, depois você lembra de passar para a Angélica o link para a gente entrar nessa reunião? O link também, do dia 18 eu passo sim. Isso, tá bom então. Bom final de semana para todas e todos. E boa prova. Eu já ia falar tudo. A Andrea tá sem microfone, mas... Tô vendo, tchauzinho aí, André. Tchau, Pro. Muito obrigada, gratidão, arigatô. E sayonara não sei o que é, mas tudo bem. Sayonara é como se fosse tchau, adeus. Tchau, sayonara. Tchau, Sayonara. meninas. Adeus não pode, professor. Eu vou ter que voltar. A gente vai tá pegando no seu pé, Pro. A gente vai estar te seguindo por aí. Você vai estar fazendo as coisas e a gente vai estar junto. Meu Deus, eu tenho que subir esse topo. Tchau, Pro. Tchau, professor. Tchau, tchau. Obrigada pela aula. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Dá tchau pro professor. Tchau, Pro. Eu já vi o professor no Tchau. YouTube. Já vi no YouTube lá o professor. Professor, tira aqui. Já viu? Vi. Interrompendo a gravação.